Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus tem uma atitude tão simples como assim nós também o poderemos ter em nossas vidas, sentar-se à beira do mar. Nós também podemos fazer isso, ou à beira de uma lagoa, à beira de um rio. Vamos acompanhar qual a intenção de Jesus quando sai de casa e senta-se à beira do mar. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, vivendo o nosso tempo comum, o ciclo do tempo comum, esse período, nós estamos acompanhando Jesus em suas atividades. O que Jesus faz hoje? Algo de tão comum, tão simples. Jesus senta-se à beira do mar. Assim como você e eu poderíamos também estar sentado à beira da praia, do rio. Jesus está sentado às margens do mar da Galileia. Essa atitude de Jesus, ele atrai as pessoas. As pessoas vão chegando, a multidão vai ficando ao seu redor. Ora, queridos irmãos e irmãs, Jesus está na sua atividade missionária, está anunciando o reino de Deus. Como a multidão está de pé, ele entra numa barca e senta-se para anunciar o reino de Deus. E aí Jesus anuncia por meio de parábolas. Jesus anuncia o reino de Deus por meio de parábolas, que no próximo evangelho nós iremos ver por que Jesus fala por meio de parábolas. Mas nesse evangelho de hoje, a parábola que Jesus conta para a multidão é a parábola do semeador. Ou seja, ele é o semeador. Ele quer semear em nosso coração, em nossa vida, para que de fato possamos produzir frutos para Deus. Os frutos produzidos por essa semente semeada por Jesus em nosso coração são frutos deliciosos, frutos maravilhosos, porque saem com gosto, o sabor, o vigor do próprio Salvador, do próprio semeador. Que maravilha! Por isso que ele diz, o semeador saiu para semear. Mas dependendo onde a semente vai cair, pode ser que não produza como Deus assim está esperando, como Deus assim o quer. Depende da terra, depende onde cai, depende do coração. Pode ser um coração que esteja à beira do caminho e que simplesmente esteja apenas curiosamente ouvindo a palavra de Deus, mas sem trazer, sem sedimentar em sua vida. Pode ser uma semente que caia em um terreno pedregoso, e aí nesse terreno pedregoso a terra não é profunda, ou seja, a abertura de coração, a abertura de mente, a abertura de vida não é total, não é plena. Eu escuto, fico maravilhado
com aquilo que Jesus fala, a sua palavra, o seu amor, a sua presença, o seu mistério, mas não continuo alimentando esta palavra, ou seja, professando a fé, crendo de fato naquilo que foi dito, ou seja, que foi semeado. Então aí a terra não é profunda. Por isso que depois, em terreno pedregoso, depois pode essa semente não produzir. Outro momento também pode haver corações espinhosos. Semente, a palavra de Deus pode cair no meio desses espinhos. E aí, no meio dos espinhos, é claro, vai ter momentos que aqueles espinhos vão sufocar aquela semente. E elas não vão produzir como deveriam produzir. Jesus acabou de proclamar o Evangelho, contando para nós. Mas o bom é que Jesus disse que essa palavra cai em terra boa, que somos nós, os batizados. E aí precisamos produzir frutos para Deus, devolver a Ele as primícias desta semeadura. Então que Jesus te abençoe, que você produza muito, 100, 60, 30 por cada semente, ou seja, por cada palavra colhida para o teu próprio benefício, o benefício de toda a tua família. Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.